No ar, podcast FURB FM. Este é o segundo episódio da série sobre violência contra a mulher, em que alguns professores da especialização em violências, masculinidades e políticas públicas, que está sendo oferecido aqui pelo Instituto FURB, foram convidados para debater sobre o assunto. As inscrições para o curso seguem abertas até o dia 11 de novembro e os interessados podem acessar a aba de cursos no site da FURB. Neste segundo episódio, nós vamos conversar com a professora Tereza Kleba, que é integrante do Instituto de Estudos de Gênero, o IEG, da Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC. E ela também, claro, é uma das professoras convidadas da pós aqui da FURB. Com ela, o foco da nossa conversa é o Observatório Estadual da Violência contra a Mulher. Agora, Santa Catarina tem uma rede de suporte para auxiliar na construção de ações e políticas públicas de enfrentamento à violência de gênero. Observatório da Violência contra a Mulher Santa Catarina. A informação transforma. Professora Tereza, seja muito bem-vinda aqui à FURB FM, é um prazer tê-la aqui conosco. Boa tarde, eu também cumprimento os ouvintes desse episódio, agradeço imensamente o convite e parabenizo a Camila pela brilhante ideia de trazer esse tema para a discussão. O observatório é uma grande conquista, tanto para os órgãos públicos que trabalham com a questão da violência, quanto para a academia e os movimentos de mulheres da região. Professora, você poderia explicar para os nossos ouvintes do que se trata o Observatório Estadual de Violência contra a Mulher? Então, é um site, uma plataforma online que você acessa para visualizar dados e informações sobre a violência contra a mulher. Então, não é um local que você possa ir para fazer uma denúncia, um boletim de ocorrência. É um site que você acessa por internet e ali você pode navegar pelas abas, pelos ícones, visualizando dados sobre os tipos de violência, os números de violência cometidas em determinados meses de cada ano, número de medidas protetivas emitidas pela Polícia Civil, entre outros dados importantes, leis, publicações. E esses dados contribuem para a construção de indicadores que permitirão a elaboração e o monitoramento e também a avaliação de políticas públicas nas ações de enfrentamento à violência contra as mulheres, reiterando o compromisso dos gestores públicos formados na 5ª Conferência Mundial sobre a Mulher, realizada em 1995 em Beijing, que incluía transversalidade de gênero nas políticas públicas com vistas a alcançar a equidade de gênero. Mas qual é o principal objetivo desse observatório? Um dos objetivos do observatório é impulsionar a construção de uma rede de enfrentamento à violência contra a mulher, também prevista no 3º Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, o último plano que foi elaborado em 2015. É importante frisar que esse observatório é de natureza pública, democrática e apartidária, considerando o resguardo dos dados sigilosos e possui uma dimensão pública na medida em que ratifica que a violência contra a mulher é um tema que requer políticas públicas e, por conseguinte, deve ser assumido pelo Estado na condição de gestor de políticas sociais públicas. E o que está sendo feito neste momento? Então, atualmente, uma equipe de trabalho está mapeando e consolidando a rede de atendimento a mulheres em situação de violência em todos os municípios do estado de Santa Catarina, incluindo tanto instituições públicas como privadas, que prestam atendimento e assistência às mulheres, para que as mulheres em situação de violência de todos os municípios saibam para onde ir e a quem recorrer. Então, você pode, ao entrar no observatório, você vê lá e procura
o seu município. O que tem aqui no meu município de atendimento a mulheres em situação de violência? Tem uma delegacia de polícia? Tem um centro de atendimento a mulheres em situação de violência? O que tem no meu município? O que faz parte da rede de atendimento? Tá, mas como é que esses dados podem auxiliar no combate à violência de gênero? Também se espera que o Observatório da Violência possa contribuir no combate da violência, promovendo convergência de ações entre as instituições, padronizar, sistematizar, integrar sistemas de registro e de armazenamento das informações dos vários órgãos de segurança pública, da saúde, da educação, da assistência social, da justiça, incluindo a Defensoria Pública, o Ministério Público, para que as mulheres possam percorrer um protocolo de atendimento, um fluxo que impeça que elas tenham que repetir dezenas de vezes a mesma história de violência em cada instituição, o que significa revitimizá-las, torná-las vítimas. Os dados também poderão subsidiar pesquisas, levantamentos, enquetes sobre as temáticas que envolvem a questão da violência de gênero e sistematizar, quantificar, analisar dados para servirem de subsídios para a proposição, criação e implementação de políticas públicas com enfoques de gênero. É muito legal saber que tem alguém pensando na criação dessa plataforma, num lugar para compilar todos esses dados. Porque realmente, quando você coloca essa mulher vítima de violência para falar com uma quantidade grande de agentes públicos, repetindo a história a todo momento, você acaba revitimizando essa mulher, Mas vamos voltar aqui a falar de política pública, professora. Você considera que nós estamos avançando em políticas públicas relacionadas à equidade de gênero? Olha, já avançamos muito, Os movimentos de mulheres têm conseguido as principais conquistas em termos de políticas públicas, mas ainda não é o suficiente. O que são, na verdade, políticas públicas com equidade de gênero? Elas têm como objetivo tratar diferentemente os desiguais. Nesse caso, as mulheres têm sido vistas de forma desigual. E quando falamos nas mulheres negras, indígenas, pobres, a desigualdade e a discriminação aumenta. Temos as ações afirmativas, que basicamente se reportam a políticas de cotas e as políticas de enfrentamento à violência contra mulheres. Mas ainda temos muita coisa a conquistar. Por exemplo, ainda temos pouquíssimas mulheres em cargos de representação. Das 40 cadeiras disponíveis aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, somente 6 são ocupadas por mulheres. E destas, somente 5 mulheres se preocupam com os direitos das mulheres. Aqui em Florianópolis, por exemplo, estivemos quase 10 anos sem uma vereadora mulher na Câmara de Vereadores, que representasse e defendesse os direitos das mulheres. A divisão sexual do trabalho também ainda é muito injusta. As mulheres têm mais dificuldades de encontrar empregos valorizados, bem remunerados. Um grande número delas desempenha ainda atividades relacionadas a serviços de limpeza, serviços gerais, serviços domésticos, e as mulheres assumem 90% dos trabalhos relacionados ao cuidado de crianças, de idosos e de enfermos. Então, uma maior igualdade na divisão sexual do trabalho também significa equidade de gênero. Então, temos muitas coisas ainda para conquistar neste campo, nesta área. E, na sua opinião, o que está faltando para que a sociedade consiga também evitar esse tipo de violência? Então, olha só, nós temos a Lei Maria da Penha, que é uma das 3 leis melhor elaboradas do mundo. Mas não basta a existência de leis.
né? É preciso promover uma ampla divulgação da Lei Maria da Penha, detalhando e explicando os itens que a contemplam, mas principalmente é muito importante mudar a mentalidade das pessoas, dos jovens, investir nas medidas de prevenção, e a prevenção começa nas escolas, com programas como Escola Sem Machismo, Gênero e Diversidade na Escola, entre outros. É necessário também desnaturalizar a violência, ou seja, as pessoas acham que as mulheres apanham porque gostam, apanham porque mereceram. Elas não merecem sofrer violência por descumprirem seus papéis de mulher recatada, mãe abnegada, donas de casa submissas. Não merecem ser violentadas sexualmente por andarem com uma roupa mais curta, um decote mais cavado, ou porque estavam, entre aspas, provocando. É preciso tirar a violência do espaço privado, publicizá-la, torná-la pública, uma política pública. É preciso mudar a frase: em briga de marido e mulher se mete a colher sim, que os homens possam se perceber cada vez mais como autores de violência. Assumir a culpa, o papel de responsabilidade, buscar informações, rever seus relacionamentos abusivos, repensar as masculinidades, reeducar-se, ressocializar-se, participar de grupos para homens autores de violência, que as mulheres possam cada vez mais ter acesso às informações, principalmente conhecer o ciclo da violência, compreender como o ciclo da violência opera e entender que o único responsável pela violência é o autor da violência e não elas. Então, acabar com a violência estrutural também é muito importante. O mesmo sistema que produz homens que violentam mulheres, também produz homens que violentam os próprios homens. Vejam agora o incentivo à compra e aporte de armas pelo atual presidente. Os homens não são só autores de violência, muitos deles também vivenciam crimes, né? São abusados, entre outros. E, por último, assegurar mais mulheres em espaços de poder, pois elas podem priorizar, cobrar, encaminhar políticas públicas para essa questão. Duas coisas dentro disso que você falou agora ficaram aqui na minha cabeça, professora. Eu vou compartilhar com os nossos ouvintes. Uma delas é sobre as masculinidades que você citou, porque foi justamente esse o tema que eu conversei com o professor Ricardo no episódio anterior, e que também é o foco da especialização que está sendo oferecida pelo Instituto FURB. E a outra coisa é sobre os grupos de apoio. Olha, certa vez eu entrevistei uma moça que sofreu violência e ela vinha contando que a situação era muito complicada, porque ela não queria ver o marido dela preso, ela só não queria mais sofrer violência. Então, tratar esse homem, que é o autor de violência, é fundamental também, né? Mas é isso, gente. Nós estamos caminhando para o final desse podcast agora. Professora, mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade e peço que você deixe seu comentário final sobre o tema. Então, como estamos falando em uma rádio universitária, né, da Universidade Regional de Blumenau, minha mensagem final é que essa temática, a da violência contra a mulher, e as temáticas da Lei Maria da Penha, os estudos feministas, relações de gênero, interseccionalidades, seja introduzida nos currículos das escolas e das universidades, para que as profissionais que venham no futuro trabalhar com essa questão estejam preparadas, capacitadas e capacitados, informadas e informados sobre os devidos procedimentos no cotidiano de suas práticas. Agradeço a atenção dispensada pelos ouvintes. Muito boa tarde. Roteiro e locução, Camila Bulhosa. Edição de áudio, Mike Martins. Você pode acompanhar esse podcast no youtube.com/FURBTV e sempre às 17 horas de segunda a sexta-feira na FURB FM 107,1.